Bom dia, mais uma vez estamos aqui e no dia de hoje eu quero compartilhar uma palavra muito conhecida. É uma passagem que às vezes é se pregada, mas o que eu percebo é que como ela fala algumas coisas e que nos dias de hoje nós estamos correndo disso, essa palavra pode ser mal compreendida, mal interpretada e que, por isso, muitos de nós podem não gostar dela. Então, nesta manhã, a minha oração é que o Senhor fale contigo de uma maneira muito clara e precisa e de que você entenda e que descanse seu coração. Obrigada a você que tem se inscrito no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, basta se inscrever e clicar no sininho, que a cada vídeo novo você estará recebendo. Amém? Eu quero ir juntamente com você para Eclesiastes 3. Sim, a passagem que se fala sobre o tempo e que muitas vezes estamos com um sentimento de não aceitação diante do tempo que nós estamos vivendo. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí então que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Eu entendi algumas coisas nesta palavra e que podemos estar interpretando totalmente errado. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida. Diante da vida que temos hoje, podemos extrair algumas lições. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha vida infantil, a minha vida foi muito alegre no sentido de brincar. No sentido de poder usufruir do tempo de infância. Vivíamos tempos em que brincar-se na rua era uma delícia. Claro que em certos momentos tínhamos problemas como machucar, como ralar o joelho. Eu me lembro, eu estava refletindo nesta passagem e pensando em algo que aconteceu comigo. Minha mãe deixou para que eu fosse, juntamente com a minha vizinha e seus filhos, em uma conhecida dela. E eu fui com ela, uma vizinha muito querida nossa. Eu fui ali naquela vizinha e os seus filhos tinham bicicletas e eles nos chamaram para brincar na rua. Aquele dia foi tão legal, poder passar o dia brincando, andando de bicicleta. Mas algo aconteceu comigo. A rua era um pouco como se fosse subida. E eu, em um certo momento em que estava descendo esta rua, apertei o freio da bicicleta. O que aconteceu comigo? A bicicleta virou, eu caí
e ralei todas as minhas pernas. Gente, foi desesperador. As crianças entraram em desespero porque eu me ralei toda. Como assim? A Ana saiu de casa e vai voltar toda ralada. A minha vizinha entrou em desespero. Ok, me ajudaram, cuidaram de mim e eu voltei para casa. Minha mãe ficou passada. E ali foram se passando os dias e passou. Fiquei com as marcas nas pernas, mas criança quer brincar, não é mesmo? Agora, voltamos para a nossa realidade de hoje. Concorda que a todo instante nós cuidamos dos nossos filhos para que isso não aconteça? Concorda que nós temos um certo pavor de que os nossos filhos sofram? Esta é a nossa geração. E que isso pode estar causando muitos problemas. A geração que eu e você possa já ter passado foi essa geração de brincar, de se machucar, de sofrer, e que ao mesmo tempo que estávamos chorando, passado o tempo, ok, resolveu, vamos lá levantar, vamos brincar novamente. Hoje, a geração que estamos vivendo, fazemos de tudo para os nossos filhos não sofrer. Entende então que nós estamos a todo custo fazendo de tudo para não sofrermos? A palavra sofrimento para nós é muito difícil hoje compreender. Então, quando olhamos esta passagem, podemos fugir a todo instante, porque nós não estamos mais aceitando a palavra sofrimento. E estamos ensinando os nossos filhos a fugir, a não buscar, a não ter uma vida natural, onde você pode se machucar, onde você pode se decepcionar, onde você pode perder. O que nós estamos tentando fazer hoje é burlar o tempo de Deus e o ciclo que estamos vivendo. Como assim? Você pode aí ter em sua memória uma história, mas que hoje você está fazendo de tudo para que a sua vida não tenha estes ciclos. Quando lemos aqui, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Por que é tão difícil para nós compreendermos isso? Nós vamos aos mercados para comprarmos lá todos os produtos que necessitamos no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Vamos a uma feira e lá estaremos comprando verduras, frutas que tiveram o seu tempo determinado para chegar às nossas mesas. Então, por que é tão difícil para nós compreendermos o tempo, o ciclo que estamos vivendo? Às vezes estamos neste ciclo. Tempo de chorar, tempo de sofrer, tempo de viver algumas situações em nossa vida e que a todo instante tentamos sair através de campanhas para se livrar, campanhas para receber a bênção. Faça isso. Dê 7 pulinhos na água e assim você alcançará a bênção tão desejada. Eu já te disse que aqui não é um canal onde vai te ensinar a fazer isso. Não, aqui não. Aqui você vai encontrar a palavra e aonde ela poderá te ensinar a viver dia após dia, conforme Jesus nos ensinou. Aqui eu não farei com que você tente burlar o tempo de Deus. Aqui eu vou mostrar a você que há um tempo determinado para todas as coisas e que com isso
extrairemos lições. Você pode estar hoje com o tempo de se entristecer. Só que concorda comigo que diante desta geração que estamos vivendo, onde o sofrimento é evitado, onde tentamos criar os nossos filhos em redomas. Não, isso não pode. Não, aquilo não pode. Não, isso vai criar problemas para ele. Não. Cuidado. Ele pode se machucar. E estamos criando crianças que não sabem o sentido da perda. Estamos criando crianças que não sabem o sentido das frustrações. Estamos criando crianças que têm as respostas a todo momento que querem. Claro que a ciência hoje está cooperando para tudo isso, mas que isso está sendo prejudicial para a geração deles. Por que existem tantos jovens se suicidando? Não se tem mais esperança da vida. E eu estava pensando, na minha época de estudo, em uma classe com mais ou menos 30 alunos, ali, diante de pesquisas, eram poucos que tinham uma expectativa de fazer um ensino superior devido às condições, mas que existiam aqueles que a todo custo buscavam isso. Eu fui uma que, contra tudo e contra todos, mas com um Pai amoroso celestial, me ajudou. E com família que foram ali me incentivando, eu alcancei no meu ensino superior. Agora, vamos olhar para a geração de agora. Eles têm tudo. Hoje não existe mais aquela dificuldade de se dizer, você não vai fazer faculdade. Você tem acesso a tudo. Você tem N possibilidades. Então, por que tanta frustração? Por que tantos jovens perdendo a esperança, perdendo o sentido da vida? Porque o sofrimento está sendo pregado como se não pudesse existir. Em nosso meio, não, você tem que tentar fazer com que Deus tire você deste momento. Ele tem obrigação de responder a você e te tirar deste ciclo que você está vivendo. Quando o Senhor diz, há tempo determinado para todas as coisas. Compreende então que o nosso maior problema está em não aceitar os tempos que estamos vivendo. Se você está aqui vivendo o tempo de nascer, alguém nasceu em seu lar e está aquela alegria. Ai, um cheirinho de bebê, ai que gostoso. Um chorinho na madrugada, um chorinho no dia. Aquela alegria. Mas você pode estar vivendo a perda de um ente muito querido hoje. E o luto está em seu lar. Escuta, você fez alguma coisa para evitar tudo isso? Você fez alguma coisa que teve o poder de evitar isso? Não. Compreende? Tudo aquilo que nós estamos tentando fazer para burlar este tempo não está funcionando. Então, qual que é a lição que podemos extrair hoje, no dia de hoje? Compreender que o Senhor nos deu a capacitação, a força para vencer o dia mau, a capacitação e a força para entender o ciclo que nós estamos vivendo. Não adianta tentar negociar com Deus. Não adianta. Eu estava conversando com meu marido em algumas coisas em tempos passados que fizemos para tentar burlar este tempo de Deus. E nós dois conversando.
vimos que nada aconteceu. Nada mudou. Passamos por aqueles ciclos difíceis. Hoje, com grandes lições. E que esta foi uma delas. O tempo de Deus é determinado por Ele. Então, viva este tempo. Viva, por mais que seja difícil. Não tente negociar com o Senhor. Eu estou aqui para dizer isso. Não tente negociar com o Senhor, porque aquilo que Ele determinou para eu e você viver neste momento, nós iremos viver. Então, qual é a palavra que eu quero deixar para você? Está em Filipenses 4:13. Em Deus eu tudo posso, porque Ele que me fortalece. O Senhor te fortalece e não as artimanhas humanas, não aquilo que o homem tem criado para tentar burlar o tempo de Deus. Em Deus tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Entende? Então a palavra que eu tenho para a sua vida hoje é esta. Pare, respire, busque a força em Deus e Ele vai te sustentar. Amém? Obrigada, Pai, por essa palavra. Que possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu estarei falando mais sobre este assunto nesta semana. Então, se inscreva para você não ficar de fora. Tenha um bom dia na paz do Senhor.